Terminou agora há pouco e com goleada do Vasco para coroar um domingo abençoado, né? Vitória do Vasco 4-0, repetindo o placar do ano passado, em março, 4-0 em cima da Portuguesa. Vamos falar aqui sobre essa partida, essa vitória importantíssima que faz o Vasco saltar. Estava lá nas últimas colocações, né? São 2 vitórias agora com o elenco principal e o Vasco salta para a 3ª colocação, só não assume a 2ª por causa de saldo de vitória. Vamos trocar uma ideia. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube, comenta, compartilha, que isso ajuda também, tá? Bom, vamos falar do Vasco, que no primeiro tempo entrou com o mesmo time, né? O cara, ele repete a escalação do jogo que a gente encara o Madureira, e a gente começa o jogo dominando de novo o meio de campo. Tanto é que em uma dessas trocas de passes, logo no início do jogo, o Vasco foi parar na cara com o Verratti. Sorte para eles que o goleiro se antecipou e salvou, não deixou o Verratti fazer o gol naquele momento, né? Mas ali você já viu uma troca de passe interessante, de novo, repetindo aí, essa triangulação no meio de campo do Vasco, que o Vasco tem agora uma outra cara. Eu falo, o meio de campo é o pulmão do time, cara. Esse negócio de jogar com 3 atacantes, eu nunca fui fã. Atacante não tem ali esse cacuete do meia, de saber aonde parar, fazer o corte para cá, né, cadenciar o jogo, controlar ou acelerar com um passe. O atacante só sabe receber, correr e chutar. Então, é importante, já que a gente não tem atacantes de velocidade, meias de qualidade estão resolvendo o problema pra gente. Então a gente chega na cara do gol, e aí antes de dar a sequência, a análise dessa partida, falar que podia ter sido até de uma maneira mais tranquila, mas o juizão, né, resolveu aparecer, o tal do Bruno Arleu de Araújo, e a gente teve que ganhar da Portuguesa e do juiz. Sim, eu não vou falar do primeiro lance que teve ali um puxando o outro dentro da área com o Verratti, mas o segundo lance era pro VAR chamar e pênalti. É o que eu falo de critério. O que mata aí com relação a essa ferramenta, o VAR, é o critério. Se você vê alguém puxar a camisa de um jogador do Flamengo dentro da área, aí nos próximos jogos, vai ser pênalti com certeza. Agora com o Vasco aconteceu isso aí. O cara puxa e derruba o Verratti. Ele quase tira a camisa do Verratti. O VAR era para ter chamado para o juiz ir lá. Aí não só ia marcar o pênalti, como ia expulsar o jogador, porque era uma chance clara de gol e ele era o último jogador. Então, não deu pênalti, não expulsou. A não ser que tem uma regra aí que diz que agora não pode ter uma dupla punição. Se der o pênalti, não pode dar o cartão ou expulsar. Enfim, não sei como é que funciona isso no Campeonato Carioca. Mas, ao meu ver, era pênalti e cartão vermelho. Depois teve um outro lance do PH, que o cara faz a falta para cartão, ele já tinha cartão, e o juiz sequer dá a falta para não amarelar o jogador e ter que expulsar. Ponto. Então, sabe por que eu estou falando? Porque é muito fácil a gente chegar aqui depois de uma derrota e ficar falando de arbitragem. Então, vencemos, a gente está feliz, comemorando, mas não pode esquecer que o juiz tentou atrapalhar. Eu tinha elogiado aqui que os árbitros até agora não tinham interferido nas partidas, mas esse fez de tudo para interferir. Uma arbitragem confusa, com umas faltas que não existia, e quando era para dar falta para o Vasco não dava, enfim. Só esse parênteses aqui para a gente deixar claro que, apesar do árbitro, a gente ainda goleou a Portuguesa. O show começa com uma nova falha na saída de bola. A falha foi agora do goleiro. Lembra que no jogo do Madureira, o primeiro gol do Vasco com a falha do lateral, o zagueiro que foi tentar fazer cruzar a bola, né? E aí ela bate, o Tietê domina no peito e dá para Paulinho fazer o gol. Dessa vez o goleiro foi chutar, aí o Verratti estava ali brigando, disputando, levantou a perna, bateu, gol do Vasco. Primeiro gol do Vasco já foi o do Pirata, né? Aí logo em seguida veio um golaço do Coutinho, essa pintura que ele cansou de fazer na seleção brasileira e na Europa, puxando para dentro, para bater com o pé direito na gaveta, tirando de 2 jogadores, 2 marcadores. Então um golaço do Coutinho, 2-0. Perdão, e o Vasco ali já estava numa vantagem, jogando em casa, em uma atmosfera maravilhosa, jogando um bom futebol. No finalzinho do segundo tempo a gente sofre um gol que, se ela não bate no zagueiro Lucas Oliveira, se você vê o ângulo que ela pega,
ela ia quase para a bandeirinha do escanteio, mas ela bate nas costas do zagueiro, infelizmente, né? Deu azar, e aí engana o goleiro Léo Jardim. Aí o gol do Bangu no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco não voltou bem. Acho que os jogadores sentiram cansado, né? E a forte calor, né? Também a correria do primeiro tempo. E a Portuguesa começou a tomar conta do jogo, começou a tomar conta do meio de campo, né? Chegando mais vezes próximo da área, finalizando, levando susto, o goleiro Léo Jardim. E aí o Carille tem uma boa sacada, mexe no time, dessa vez ele não coloca o Puma, ele mantém o PH, que você vai ver o que o PH faz na sequência, mas ele mantém o PH que estava jogando bem, né? E ele entra com o Payet, Cocão e Dominguez. Da outra ele entrou com Payet, Puma e Dominguez, ele entrou com Payet, Cocão e Dominguez. Ali o Vasco já começou a equilibrar de novo, tomar conta do meio de campo de novo, né? Depois ele troca o Tietê e coloca o Hugo Moura, pronto, ele revitalizou o meio de campo do Vasco. Jogadores que tinham perdido ali com a questão física, né, o desgaste, o Paulinho, o Alex Teixeira, ele tirou o Alex Teixeira e o Coutinho. Então ele tira o Coutinho, o Paulinho, Alex Teixeira e o Tietê. Entrando com o Hugo Moura, Dominguez, Cocão e Payet, ele muda o meio de campo completamente. Você vê que agora a gente tem peça de reposição, né? E aí o Vasco começa a controlar o jogo. O Alex Teixeira, só para eu não esquecer, muita gente criticando o Alex Teixeira, acho que ele está fazendo mais uma função tática, né? Que é aquela função de recomposição, de cobrir o espaço, de voltar para não deixar a lateral ali do PH sem cobertura. Mas para o time, assim, ele está jogando para o time, mas ele mesmo não tem aparecido muito para o jogo, né? Tem aquele cara que carrega piano, não sei se é o caso dele, mas ele não está aparecendo muito para o jogo, por isso estão criticando muito que o Alex Teixeira está destoando no elenco do Vasco. Então, mas está aí as substituições, o Vasco volta a controlar o jogo e aí, meu amigo, vira passeio. O terceiro gol vem de uma jogada dos caras que entraram, como foi no jogo contra o Madureira. O Hugo Moura toca para o Payet toca para o Dominguez, que dá um passe açucarado para o PH, que ficou e não saiu dessa vez, cortar para dentro e bater de canhota, fazer o terceiro gol do Vasco. Ali a gente já estava liquidando a fatura 3-1, né? Mas a gente ainda ia fazer mais gols, a gente ia fazer o quarto gol com uma saída de bola do Lucas Oliveira. Vou colocar aí para você ver, né, como é que os jogadores que entram no segundo tempo, eles participam do jogo, como foi lá contra o Madureira. O Payet entrou muito bem de novo na partida, o Hugo Moura entrou, participou dos 2 gols, o Dominguez também. E aí você vai ver o Lucas Oliveira corta para dentro, passa de 2 jogadores, o zagueiro, mais uma partida excelente do zagueiro Lucas Oliveira. O adversário é fraco. É isso que a gente vai ouvir. Eu não quero saber quem é o adversário, eu quero saber o que o Vasco está produzindo dentro de campo. Porque se a gente não consegue produzir com o adversário fraco, imagina quando o adversário for forte. Esse é o grande problema. E a gente fazia jogos horrorosos, sofríveis. Era sofrível ver o Vasco jogar, era sofrido ver o Vasco jogar e ganhar de um time pequeno. Então a gente consegue jogar e ganhar, vencer jogando bem. Acho que isso é o que importa, independente do adversário. Mas vou mostrar toda a jogada. O Lucas Oliveira passa ali para os jogadores no meio de campo, praticamente, toca para o Hugo Moura. O Hugo Moura vai dar a bola para o Dominguez e vai fazer o corredor. Ele corre para esse corredor na direita. O Dominguez toca para o Payet toca para o Hugo Moura no corredor, que cruza para o Verratti fazer o segundo. Pirata paga $1 milhão. Paga $1 milhão para o Pirata, que ele é artilheiro do Campeonato Carioca, né? É a Premier League da Carioca, com o pai Carlos que gosta de zoar. Mas é isso aí, o Payet faz o segundo gol, é artilheiro do Campeonato Carioca, com 3 gols, é isso, tá ali para fazer isso, para fazer gols, né? Tá feliz com o Vasco, deu entrevista depois, enfim, a gente faz o quarto gol, termina com mais uma goleada, a outra foi 4-0, essa foi 4-1, né? E como eu falei, no Campeonato Carioca a gente tem o artilheiro, a melhor defesa, agora são 3 gols tomados apenas, junto com o Fluminense, que também só tem 3 gols tomados em 5 jogos. Estou contando com um time alternativo também, tá? O time alternativo, e esse time aí, o elenco principal,
só tomaram 3 gols. O Maricá é primeiro com 11 pontos, o Volta Redonda é o segundo com 9, são 3 vitórias, saldo de vitórias ele passa o Vasco é terceiro com 9, tem 2 vitórias, tá? Então por isso que não passa em saldo. Tá aí, números do Vasco. É o Campeonato Carioca, são times horrorosos, não é parâmetro, daqui a pouco vai pegar clássico, toma porrada. A gente tem que viver o hoje. O amanhã a gente deixa para amanhã. Hoje o time está melhor, principalmente no setor do meio de campo. Laterais a gente já tinha bons laterais, né? No ataque o Verratti está dando conta, acho que ainda falta atacantes, não tenho certeza, falta atacantes, não tem opção para o ataque, por isso que a gente está se virando com meias. E na zaga, arrozinho com feijão, né? O Lucas Oliveira jogando ali bacana, João Vitor, uma erradinha ou outra na saída de bola, mas fazendo a cobertura legal. A gente tem um time redondinho, o Léo Jardim, apesar do gol que tomou, não passou grande susto, e a gente conquista mais uma vitória importantíssima para a sequência da competição. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada desde já, né? Comenta, compartilha, valeu pela força, por ter passado mais uma semana aqui curtindo o canal Vascaíno Cerrado. Fique com Deus e saudações vascaínas.